dentro do programa Química é Vida, uma iniciativa do Instituto de Química da USP, eu vou apresentar hoje um seminário sobre a química e os fármacos antitumorais. Então, tudo que existe de tratamento químico ou esforço dos químicos para desenvolver fármacos, em especial fármacos antitumorais. Eu sou Ana Maria da Costa Ferreira, eu sou professora titular do Instituto de Química da USP desde 1978 e me ocupo dessa reatividade de íons metálicos, tentando desenvolver potenciais fármacos antitumorais. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é o câncer, o que são fármacos antitumorais, né, como é que eles podem funcionar. Vou falar um pouco sobre os metais no meio biológico, já que, no meu caso, a gente usa a química inorgânica medicinal. E sobre o desenvolvimento, né, desses potenciais metalofármacos que ocorrem no meu laboratório. Bom, o câncer é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, né, para outras regiões do corpo, células vizinhas ou outros órgãos, e a metástase é que quando ela vai para muitos lugares e se torna, então, descontrolada e muitas vezes leva à morte do paciente. Deve se lembrar que o câncer é a segunda causa global de mortes, e ele pode afetar qualquer parte do corpo humano. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. E as causas do câncer, quais seriam? Existem causas internas, que em geral são geneticamente pré-determinadas e estão ligadas a essa capacidade do organismo de se defender de agressões externas. Mas também existem causas externas relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos, né, de vida que a gente tem, principalmente já comprovado, por exemplo, o ato de fumar, o uso de tabaco e abuso de bebida alcoólica facilita muito o aparecimento do câncer. Acredita-se que 1/3 das mortes por câncer são atribuídas a esses hábitos alimentares ou de comportamento. Em 2018, a incidência do câncer tem sido bem enorme. Em 2018, eram estimados 14 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes relacionadas ao câncer. E é sempre a estimativa para os próximos anos ou décadas é sempre de crescimento. Para 2020, né, o INCA fez uma estimativa dessa incidência de câncer no Brasil para homens e mulheres. Então, vocês veem que são previstos cerca de 390 mil novos casos, no caso de homens, e 300 mil no caso de mulheres. A maior incidência de câncer nos homens é o câncer de próstata, que responde por 29% dos casos, ou no cólon e reto, né, então intestinal, 9% dos casos, ou traqueia, brônquio, pulmão, em geral relacionado ao fumo, 8%. No caso das mulheres, a maior incidência é de câncer de mama, né, quase 30%, também o intestinal, 9%, e de colo do útero, 7,5%. São dados aqui desse INCA. Apesar disso, houve muitos progressos no tratamento do câncer nos últimos anos e décadas. E esses progressos foram devidos a várias iniciativas. Implementação, então, da prevenção, né, do câncer, como, por exemplo, as técnicas de imageamento, ultrassom, tomografia, que detectam bem no começo e, com isso, aumentam enormemente as chances de cura do paciente. Então, também a descoberta de marcadores biológicos ou biomarcadores que possam identificar com precisão os pacientes que
estão em risco da doença. Por exemplo, no câncer de próstata, eles fazem a análise de uma proteína, acho que é a PSA, no sangue, e com isso detectam se a pessoa já tem ou tem propensão a desenvolver a doença. O mesmo acontece no câncer de mama, eles sempre estão procurando esses biomarcadores. E, além disso, foram desenvolvidos novos tratamentos, né, que sejam mais efetivos e menos tóxicos ou invasivos que os tratamentos tradicionais. Os tratamentos mais tradicionais, o que seria? A cirurgia. Melhor método, como eles dizem, é extirpar o câncer, mas muitas vezes ele está num local de difícil acesso ou num órgão crucial que não vai poder ser extirpado o órgão todo. Então, a gente depende muito da descoberta e desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o câncer. Para ver a importância do câncer, né, como causa recorrente de mortes, eu tenho aqui os dados do National Institute of Health dos Estados Unidos, e esses números estão em bilhões de dólares, né, para os anos de 2017, 2018, 2019. Vocês veem que praticamente ficou constante, e grande parte desse dinheiro todo vai para o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. E vejam que o diretor desse National Cancer Institute, ele falou que nos últimos 50 anos, a taxa de mortalidade declinou, quer dizer, diminuiu muito para muitos tipos de câncer, devido principalmente aos avanços e melhorias verificados, tanto na prevenção, na detecção e nos tratamentos, onde nos tratamentos envolve a quimioterapia, né? Então, vai precisar de fármacos antitumorais. Para vocês terem uma ideia que tipo de composto seria um antitumoral, aqui são pequenos exemplos, né, poucos exemplos, de quimioterápicos antitumorais que são de uso oral, já aprovados pela Anvisa dos Estados Unidos, que é a Food and Drug Administration, chamada FDA, para câncer de mama, olha, né? E também eles já foram aprovados pela nossa Anvisa desde 2018. Então, vocês veem que, além de ter um nome esquisito, esse é o nome comercial, o nome quimicamente ou cientificamente formal é esse aqui, é mais complicado ainda, e vocês veem que as moléculas têm muitos grupamentos, e para chegar a essa molécula são necessárias várias etapas de síntese, né, para ter cada agrupamento nessa ordem e nesse local da molécula, e cada agrupamento aqui foi testado, aprovado, né, para se chegar até o medicamento. Aqui é um outro tipo, né, também de compostos antitumorais. Nesse caso, olha, eu assinalei aqui em vermelho, porque esse grupamento químico aqui, olha, é um oxindol, um indol seria com esses dois anéis aqui, e um oxigênio, e esse oxindol é o que a gente chama uma molécula endógena, ela existe no nosso organismo, que eu já vou explicar para vocês. E desde os anos 50, esse tipo de molécula, ou composto químico, eles começaram a ser estudados, modificando esses grupamentos aqui, ligados a esse centro oxindólico, como alternativas ao tratamento do câncer. E eles recebiam esse nome, SU e um número, ou SU, outro número, são vários, inúmeros, por causa da farmacêutica que também estudava e desenvolvia esses compostos, que era a Sugen. Essa Sugen foi depois incorporada pela Pfizer, que é uma gigante farmacêutica hoje em dia. E esse tipo de composto, eles atuam em diversos tipos de câncer, melanomas, câncer de mama, câncer gástrico, de pulmão, de fígado, e nos chamados tumores sólidos, são aqueles tumores que vão crescendo, crescendo, até deformando os pacientes. E em 2006, essa versão, vamos dizer, dessas moléculas, que já recebeu o nome de sunitinib, ele foi aprovado
pela FDA, né, pela Food and Drug Administration. E então nós vamos começar a falar assim, por que eles funcionam? O que eles fazem? Bom, esses compostos aqui, os anteriores que eu mostrei, eles são eficientes inibidores de proteínas quinases. O que são essas proteínas quinases? Elas são importantíssimas ou cruciais para o chamado ciclo celular, para as nossas células se regenerarem, se dividirem. Então, eles interferem diretamente nesse ciclo celular, e com isso, se eles interferirem, no caso das células tumorais, eles levam essas células tumorais à morte, ou inibem muito o crescimento delas. E eles também são inibidores de angiogênese. O que seria angiogênese? Um tumor sólido, ele precisa desenvolver vasos, né, sanguíneos, para receber os nutrientes, senão ele não consegue crescer. A célula tumoral, na verdade, ela quer viver, então ela quer se reproduzir, se dividir. E então, para receber esses nutrientes, o tumor precisa desenvolver, então, esses vasos. Aquelas proteínas quinases que eu falei, aqui tem um cartoon, né, mostrando uma delas, elas interferem, olha, em todas as fases aqui do ciclo celular. A célula, olha, o ciclo começa aqui, né, na ponta dessa seta amarela, então passa por uma fase G1, uma fase S, que é onde acontece a duplicação do DNA, depois passa por uma fase G2, fase mitose, em que ela se divide. Depois essas duas células continuam aqui no ciclo, sempre se reproduzindo, né, se dividindo, então vai crescendo. E se no caso é uma célula tumoral, ela vai continuar crescendo. Se alguma coisa não dá certo aqui no ciclo celular, quer dizer, ocorre algum processo não previsto ou indesejado, para isso existem esses pontos de checagem, né, ó, no G2, na fase G2, na fase M, as células não se dividem mais, ó, ela não entra mais em divisão, então ela sai fora do ciclo. Tá? Né? Senão ela continua. E vocês veem aqui nessa tabelinha que eu coloquei, que para cada fase aqui, ó, fase G1, entre fase G1 e S, entre a fase G2, e a de mitose e a fase de mitose, tem sempre uma proteína chamada CDK, que são essas quinases dependentes de ciclinas. Ciclinas são outras proteínas que ativam essas proteínas quinases, elas trabalham em conjunto. E o controle, então, da atividade dessas proteínas é fundamental para se ter a divisão celular aqui correta, vamos dizer, um ciclo celular normal, né? E, então, os fármacos usam muito como alvo essas proteínas quinases. Por quê? Porque elas vão inibir esse ciclo celular, elas vão interromper o ciclo aqui em alguma dessas fases e fazer com que a célula torne-se inviável, quer dizer, ela não vai mais crescer, se reproduzir. Tá? Então, quando a gente desenvolve ou pretende desenvolver fármacos, tanto faz que tipo de fármaco é, baseado no que, é sempre um desafio identificar os alvos preferenciais. Então, para agir nas células tumorais, os medicamentos têm que se inserir nessas células, então, entrar nas células. E dentro das células, eles têm diversas possibilidades, né, de organelas ou o próprio núcleo para atacar, né, e desenvolver, então, descontroladamente, que é isso que seria o câncer, um desenvolvimento descontrolado das células, um crescimento descontrolado. Então, vocês veem aqui, olhando esse cartoon, que são vários os possíveis alvos. Então, a célula tem uma membrana protetora, aqui é a membrana celular, que então o fármaco tem que vencer essa barreira e entrar na célula, e uma vez dentro, ele pode ter como alvo algumas dessas organelas, que levam esses nomes, né,
aparato de Golgi, ou a mitocôndria, que é muito importante, ou lisossomas, ribossomas e assim por diante. Ou o próprio DNA, que vai estar aqui dentro do núcleo. Então, nesse caso, o fármaco tem que vencer uma segunda membrana, a membrana nuclear, até chegar ao material genético. Então, existem fármacos que atacam preferencialmente o DNA, ou as mitocôndrias, ou proteínas, né, as quinases, por exemplo, que controlam o ciclo celular. Ou então eles oxidam lipídios, açúcares, enfim, outras biomoléculas, né? E eles podem também inibir outros tipos de proteínas. Para se tornar um fármaco, é um longo caminho a percorrer, desde o composto, aqui, o desenvolvimento de um provável fármaco, né? Seja ele uma molécula orgânica, quer dizer, só formada de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, ou se ele for um metalofármaco, como aqui eu coloquei um desenho aqui, ou o modelo da cisplatina, onde eu tenho um íon de platina, 2+, ligados a 2 moléculas de amônia e 2 íons cloreto. Vocês vão ver que esse é um fármaco antitumoral muito conhecido. Então, tudo começa nessa fase 0. Essa fase 0 é esse desenvolvimento que é feito, em geral, pelos químicos. Então, eles têm que desenhar, quer dizer, planejar uma molécula que provavelmente vai ter algum efeito biológico e vai impedir as células cancerígenas, tumorais, de se reproduzirem, né? E para isso, vocês vão ver, vão ser usadas várias estratégias. Uma vez que a gente chegue a esse composto, que é muito eficiente e mostra in vitro, quer dizer, no laboratório, uma alta atividade antitumoral, uma alta eficiência em tornar as células tumorais inviáveis, ou mesmo matar as células, como a gente diz, eles então vão entrar na chamada fase clínica. Às vezes, entre o laboratório e a fase clínica, ainda existe uma fase aqui pré-clínica, onde ele é testado em ratinhos ou camundongos, né? Mas cada vez mais essa fase é substituída por fases químicas, né? E vão direto depois para os pacientes. Por que existe? Vocês já devem ter ouvido falar, por causa das vacinas, dessa fase 1, fase 2, fase 3. O que diferencia aqui é o número de pacientes onde estão sendo testados esses fármacos, ou, no caso da Covid-19, a vacina. Na fase 1, eles usam cerca de 50 a 100 pacientes, cuja saúde vai ser monitorada por um bom tempo, para verificar. Então, uma parte deles vai ser o grupo de teste, né, que vai receber esse provável fármaco, que teria atividade sobre a doença que eles têm, então eles são pacientes mesmo, e o outro grupo também são pacientes, mas não vão receber esse fármaco, né, ou vão receber o placebo, como eles dizem. Uma vez que esses pacientes, então, que estão recebendo o fármaco, e que os grupos e os pacientes que estão no grupo de controle, entre eles, se não existir uma diferença grande entre aqueles que não desenvolveram a doença ou controlaram melhor a doença, tem que acontecer assim, esse número dos que controlaram a doença ou que não morreram, né, eles devem estar nesse grupo que recebeu o composto, para mostrar que o composto realmente está agindo, está sendo ativo, está protegendo os pacientes. Se acontecer o contrário, pronto, o fármaco já sai dos testes clínicos e é descartado. Se ele for aprovado nessa primeira fase, ele passa para a segunda fase. Então, nessa primeira fase, sempre eles falam, a pergunta é, esse fármaco é seguro? Quer dizer, e além disso, esqueci de dizer,
eles não podem desenvolver outras doenças em paralelo. Por exemplo, o fármaco não pode causar problemas cardiovasculares, ou problemas hepáticos, né, no fígado, ou problemas renais, ou mesmo outros efeitos não desejáveis, como extrema dor de cabeça, ou pressão alta, coisas do tipo. Se ele passar nessa primeira fase, ele passa para a fase seguinte, a fase 2, onde ele vai mostrar que se realmente ele é eficiente. Então, o que aumenta aqui? Aumenta o número de pacientes no teste. Então, se aqui eram até 100, mais ou menos, ou dessa ordem, aqui já pode passar para 300, 500 pacientes sendo testados nesse teste clínico. E sempre uma parte é o controle e uma parte são os que estão realmente recebendo o fármaco. E eles vão monitorando, então, a doença e também a saúde como um todo de todos esses pacientes para verificar se o grupo que está recebendo o fármaco realmente está melhorando, né? Então, em geral, eles verificam, por exemplo, dos dois grupos, quantos faleceram, ou vieram a falecer, ou quantos pioraram a situação e não melhorou. E, uma vez passada essa segunda fase, então, quer dizer, foi aprovado que o fármaco mostrou que realmente ele está protegendo aqueles pacientes que receberam esse fármaco, passa para uma fase 3, que aí é já da ordem já de milhares de pacientes testados. Então, vocês veem que nesses testes clínicos existem médicos e hospitais, né, na retaguarda, porque você vai precisar ficar monitorando esse número grande de pacientes o tempo todo, né? E se passar na fase 1, fase 2, fase 3, eles vão dizer, então, acho que nós podemos submeter esse fármaco à FDA, à Anvisa e outras entidades de controle para ter um fármaco aprovado. Então, vocês veem que é um longo caminho, mas um caminho também longo é aqui que desenvolve, que corresponde ao desenvolvimento de um provável fármaco. Como é que a gente descobre um novo fármaco? Na indústria farmacêutica, a maioria dos compostos desenvolvidos para fins medicinais, seja ele qual for a doença, são compostos puramente orgânicos, né? Mas, cada vez mais, nós estamos lançando mão de usar também os metais e seus compostos, que no caso aqui a gente chama de complexos, então, em um metálico, ligado, então, coordenado a outros íons, a moléculas, ou moléculas até orgânicas aqui. Então, aqui eu trago o exemplo da cisplatina, que é um fármaco antitumoral, já aprovado em uso, né, clínico, e aqui o auranofin, que é um composto de ouro, também aprovado pela FDA para artrite reumatoide. Por que eu sou adepta, vamos dizer, entusiasmada com os metalofármacos, que são esses complexos metálicos. A gente chama de complexos metálicos, porque tem um íon metálico e, em geral, ligantes orgânicos. Aqui vocês veem uma fosfina e aqui um açúcar todo substituído. E aqui a platina, a cisplatina, que é bem simples, né, tem ligantes bem simples, como as duas amônias e os 2 cloretos. Isso porque, olha, o íon metálico vai introduzir carga, quer dizer, cargas, 1+, 2+, 3+, nessa molécula orgânica, que em geral a molécula é neutra, ou no máximo ela pode ser protonada e deprotonada. O metal também ele pode guiar esse ligante, esse composto orgânico, para dentro da célula, e facilita a entrada do ligante na célula. Por outro lado, também o ligante pode ajudar a inserir o metal para dentro da célula. Isso que nós vamos ver. Então, olhando a tabela periódica, a gente vê, olha, com exceção dos elementos aqui em azul e cinza, todos os outros são essenciais para algum organismo vivo. No nosso caso, a gente tem os chamados macroelementos, né, que formam os tecidos, os órgãos, que é carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, hidrogênio.
Depois a gente tem os íons, que são essenciais à nossa vida, sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloreto, né? Depois a gente tem os elementos que são traços, quer dizer, que estão em quantidades mínimas, mas que também são essenciais à nossa vida. Então, a gente vê aqui o selênio, né? E esses metais aqui, ó, todos em verde. Né? Vanádio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco. Ou para nós, ou para algum outro organismo vivo. Tá? Isso inclui as plantas. Então, começou-se a falar, a partir de um certo ponto, na química inorgânica medicinal, quer dizer, que não ficar restrito aos fármacos que só fossem compostos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, mas também envolvessem esses íons metálicos aqui, né? Principalmente, ó, ferro, zinco, cobre, manganês, vanádio, né? Que são esses metais essenciais. Então, e esses, o que eles fazem no nosso organismo? A gente já tem esses organismos, esses metais no nosso organismo? Sim, nós temos, dos 118 elementos químicos conhecidos, 30 deles são considerados essenciais, que estão quase todos aqui. E entre eles, esses íons de metais de transição, que desempenham os papéis fundamentais para a nossa vida, né? Então, eles catalisam transferências de elétrons, então, o que a gente chama de reações redox, de redução ou oxidação, mas elas acontecem aos pares, né? Processos de hidrólise de compostos, a gente tem que metabolizar, né, muitos dos alimentos ou de fármacos mesmo que a gente ingere, ou a gente tem, os íons metálicos também têm um papel de transporte, né, por exemplo, a hemoglobina, que carrega o oxigênio, né, no nosso sangue, que é necessário à nossa vida. Sem oxigênio, a gente não sobrevive. Existem aí também essas biomoléculas, né, armazenam, às vezes, metais, que eles serão necessários, então tem que ter uma fonte dentro do organismo, de onde eles são disponibilizados, e assim por diante. Então, se a gente considera um ser humano médio de 70 quilos, vocês vão ver que a gente tem ferro, zinco, cobre e manganês. E vocês veem que aqui em quantidades cada vez menores, ó, ferro é entre 4 e 5 gramas, zinco em torno de 2,5 gramas, para nos 70 quilos, né? O cobre de 80 a 120 miligramas e o manganês menos ainda, em torno de 10 a 20 miligramas. Então, aqui nessa tabela, vocês veem os outros elementos, a porcentagem em massa, né, nos 70 quilos. Então, vocês veem que a gente tem muito oxigênio, muito carbono, hidrogênio, né, nitrogênio, cálcio, sódio, cloreto, e vai diminuindo, diminuindo até ter essas pequenas quantidades desses metais aqui que eu marquei em vermelho. Então, se a gente voltar no tempo, complexos, que a gente chama metálicos ou compostos de coordenação, eles sempre tiveram um papel crucial ao longo da história da medicina. Então, eu não vou entrar aqui na parte histórica, mas o arsênio já é conhecido há muito tempo no tratamento da sífilis, esse era o nome do fármaco, Salvarsan. Mercúrio, né, como agente antisséptico de ferimentos. Ouro, então, desse auranofin, que eu mostrei a fórmula para vocês, né, no tratamento dessa artrite reumatoide, que tem sido usado já há muitos anos. E no caso do câncer, é a cisplatina, que foi aprovada em 1978 para tratamento de tumores, apesar que eles não servem, a cisplatina não serve para todos os tumores, né, todos os tipos de câncer. Como eu falei, o câncer é mais de 100, corresponde a mais de 100 doenças, e nem sempre a cisplatina é o melhor fármaco para aquele tipo de câncer. Então, com o passar do tempo, outros íons metálicos passaram a ter interesse, e quem começa são os cientistas, né, eles começam preparando esses compostos de outros metais, que vocês veem aqui, até não metais, bismuto, para desenvolver
fármacos alternativos, ou que venham se somar aos já existentes. E esses complexos metálicos ou compostos de coordenação, muitos deles já entraram em testes clínicos, tanto para tratamento de câncer, como para doenças infecciosas, como malária ou Chagas, e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer ou Parkinson. Então, a química inorgânica medicinal, ela já atinge vários tipos de fármacos, como eu pus nesse desenho aqui, olha, ou quando a gente toma aqueles suplementos minerais, que são os que eles falam nutracêuticos, então precisa ser um aditivo, né, um suplemento de cálcio, de zinco, ou de ferro, né, então falta de ferro causa anemia, então é preciso suplementar. Os agentes de diagnóstico, que eu vou falar para vocês, como, por exemplo, o gadolínio, que vai ser usado em agentes de contraste, né, em tomografias, além de compostos antibacterianos, fungicidas, que combatem essas infecções, né, por micro-organismos, em especial as hospitalares, que são mais agressivas, e na quimioterapia de pacientes de câncer, né, são os agentes terapêuticos. Então, na tabela periódica, a maioria dos elementos são metais, e diferentes metais apresentam diferentes reatividades, e, portanto, terão diferentes aplicações. Então, se a gente pegar na tabela periódica o lítio, logo ali no início, aqui em cima, ele já é usado há muito tempo como fármaco, né, compostos de lítio são usados no tratamento de distúrbios psicológicos. Ou então o tecnécio, que é o elemento químico está aqui, né? Ele é usado na diagnose de tumores, ele é um isótopo, é o tecnécio 99, né? Um dos isótopos do tecnécio, que ele é muito usado antes das cirurgias de mama. Ele serve para localizar, né, radioativamente no organismo da mulher a localização dos linfonodos. Em geral, quem tem câncer de mama vai precisar monitorar esses linfonodos e muitos deles vão ter que ser removidos. Então, eles precisam ser localizados caso a caso. Então, normalmente, né, um pouco antes da cirurgia, a paciente é injetada, né, com tecnécio 99 para localização e marcação da onde estão, seja o material tumoral ou esses linfonodos. E o mais utilizado ainda é o gadolínio, que é usado nessa radiologia, chamada radiologia de imagens, né, para fazer a tomografia, fazer essas imagens de contraste aqui, né, de quase todas as partes do organismo, em que é usado um composto como esse, do gadolínio 3+, e com esse, que a gente chama de ligante, é uma molécula orgânica que está ligada a um íon de gadolínio. Então, se a gente olhar para a tabela periódica agora com os olhos médicos, a gente vai ver que os elementos essenciais para o ser humano estão escritos em branco aqui, ó, todos os que estão escritos com o símbolo em branco. E aqueles que estão em azuis são os usados atualmente em terapias, em alguma terapia, para alguma doença. E os que estão em laranja são aqueles usados como auxiliares na diagnose de doenças. Olha aqui o tecnécio. E existem alguns elementos, como, por exemplo, o cobre, ele pode ser usado tanto para diagnose como para terapia. E outros ainda, em verde, são aqueles altamente são radioisótopos de uso já médico estabelecido. Bom, a cisplatina, ela foi aprovada, então, em 1978. Então, e mesmo após 40 anos de sua aprovação como agente quimioterapêutico por essa FDA,
ela ainda é um dos mais vendidos e usados fármacos anticâncer. Não só a cisplatina, como outros compostos assemelhados e também aprovados pela FDA, que é a carboplatina, oxaliplatina. E os entendidos dizem que a cisplatina é responsável pela cura em mais de 90% dos casos de câncer testicular e também tem uma alta eficiência em câncer de ovário, cabeça, pescoço, bexiga, de útero, né, que é o cervical, linfomas e melanomas. Então, ela é um composto de platina 2+, aqui está uma fotografia, né, desse fármaco, e ela é injetável. E como é que essa cisplatina, eu vou usar ela como exemplo, como é que ela age num organismo humano? Bem, a primeira coisa, ela tem que passar na membrana, né, da célula e para entrar na célula. Uma vez que ela entra na célula, a gente vai ver num outro slide, né, existe uma proteína que coloca a cisplatina para dentro da célula, ela vai sofrer o que a gente chama de hidrólise. Então, esses íons cloretos que estão ligados à platina, dentro da célula, eles vão ser substituídos por moléculas de água. Uma e a outra, duas. Porque quando está nessa forma, essas duas ligações aqui são facilmente interrompidas, ou então a água é substituída por outras moléculas. E vocês veem, a cisplatina, ela vai se localizar nas fitas do DNA e vai se ligar a essa guanosina, que é uma base, né, componente da fita do DNA. Então, onde tinha uma água, agora existe um nitrogênio, né, que faz parte dessas bases purínicas ou pirimidínicas do DNA. E com isso, olha, é como se eu colocasse uma presilha, assim, ó, no DNA. Ela pode se ligar a duas dessas bases na mesma fita do DNA, né, ou em uma base em cada fita do DNA, o que altera ainda mais a estrutura, a morfologia aí do DNA. Aqui é só uma explicação por que esse cloreto, que aqui está bem ligado à platina, uma vez dentro da célula, ele se desliga, porque no sangue, por exemplo, que é para fora aqui da célula, a concentração de cloreto é alta, é da ordem de 100 milimolar, enquanto que aqui no citoplasma da célula, quer dizer, dentro da célula, essa concentração cai bastante, de 4 a 10. Então, esse íon cloreto se torna o que a gente fala lábil, facilmente substituído por outra molécula ou por uma ligação na base do DNA. Mas, apesar dos esforços, né, de então desenvolver essa cisplatina e compostos assemelhados, vários efeitos colaterais foram observados com a cisplatina e os compostos assemelhados baseados em platina. Então, ela causa nefrotoxicidade, ou então náusea, vômitos, perda de adição, problemas renais, problemas hepáticos e assim por diante. Outro problema é a indução de resistência. O que significa essa indução de resistência? Bem, o fármaco, como eu falei, ele tem que entrar na célula, e aqui está, olha, aqui é um desenho, né, um cartoon, com essa proteína que acaba colocando a cisplatina para dentro da célula, que a gente chama de influxo do fármaco, né? Uma vez aqui dentro, então, ela sofre a coação ou hidrólise e vai se ligar ao DNA. A gente vai ter enzimas de reparo do DNA para ver se ele se livra daquela platina ligada a ele, né? E esse mecanismo de reparo também ajuda a indução de resistência, quer dizer, ela se liga ao DNA causando um dano esse dano é que vai causar a inviabilidade ou a morte da célula. Mas se existem enzimas de reparo, isso dificulta a ação da cisplatina. Então, cada vez mais são necessárias concentrações mais altas do fármaco para ter o mesmo efeito no paciente. Além disso, existem proteínas aqui
membrana celular que colocam esse fármaco para fora da célula de novo. Então, com dificuldade ele entra e, ao mesmo tempo, existe um mecanismo que coloca ele para fora, que é o chamado efluxo do fármaco, tá? Ou então, aqui também, olha, ele se liga, a cisplatina aqui se liga a um tripeptídeo que existe aqui no citosol da célula, que é a glutationa, e isso facilita a sua excreção da célula. Então, esses mecanismos de retirada, de expulsão do fármaco da célula, que levam a essa indução de resistência nas células. Elas aprendem a sobreviver a concentrações cada vez mais altas do fármaco. Então, por essa razão, novos fármacos são sempre necessários e estão em estão em contínuo desenvolvimento. Aqui é um cartoon para mostrar, eu tenho as fitas do DNA, a cisplatina, e aí ela se liga aqui, e vocês veem que já causou uma dobra aqui, que não devia acontecer, né, para o DNA funcionar normalmente numa célula saudável. Então, mesmo que as proteínas de reparo venham, né, clivam, interrompe a ligação aqui, retira e refaz essa parte das dupla hélice, então, nem sempre é suficiente para impedir a morte da célula, né? Se esses danos, né, de dobra do DNA, de interferência no mecanismo de atuação do DNA, se esses danos são muito extensos, a célula entra em apoptose, ou a chamada, que é a morte celular programada, que eu já vou falar do que se trata. Então, aqui tem um outro cartoon para mostrar, olha, o DNA fica totalmente dobrado, né, são cartoons mostrando, aqui é sempre a cisplatina, olha, e aqui como eles se ligam, ó, numa fita, né, ou em fitas diferentes, nas duas fitas que formam a dupla hélice do DNA. Então, por essa razão, olha, severos efeitos, né, colaterais ou a resistência induzida limitaram a aplicação dessa cisplatina. Então, vocês veem que desde 1978, quando ela foi aprovada e já utilizada como fármaco, foram sendo desenvolvidos, olha, ao longo dos anos, outros compostos, né, assemelhados, sempre baseados em platina, tá? E, apesar disso, desde então, a FDA não aprovou mais nenhum metalofármaco, só a cisplatina, a carboplatina e a oxaliplatina, né? Continuam esses. E o auranofin, mas o auranofin não é para câncer, ele é um fármaco para artrite reumatoide, apesar que já existem estudos tentando verificar se ele também não teria alguma atividade antitumoral. Então, ao longo desses anos, também outros pesquisadores se interessaram pelos outros metais. Se a platina funciona, e a platina é um metal não essencial, quer dizer, nós não temos a platina no nosso organismo, a não ser que alguém injete a platina no nosso organismo, existem toda uma tabela periódica para ser testada. E muitos desses outros metais, como, por exemplo, o rutênio, o galho, já estão em testes clínicos ou em estudos pré-clínicos, né, visando desenvolver esses fármacos, né. E se no começo eles usavam o DNA como alvo preferencial, com a diversidade de metais, diversidade de atividade química, né, de reatividade química apresentada, eles passaram a perseguir um metalofármaco multi-alvo, quer dizer, que pudesse interagir com diversas biomoléculas. Tá? Aqui é só um desenho de um artigo em que dá para vocês verem a infinidade de metais que já foram estudados, né, não testados como tendo atividade antitumoral. No nosso caso, a gente se interessou pelos metais essenciais, com o seguinte pensamento: se o metal é essencial, é porque a gente tem proteínas baseadas nesses metais. Então, o nosso organismo tem mecanismos para se defender de um potencial excesso desse metal ou falta desse metal. É o que a gente chama de homeostase. A homeostase é esse equilíbrio entre
o que a gente ingere, né, de compostos contendo esse metal, quanto vai conseguir entrar na célula, ser alocado nas proteínas adequadas, e quanto vai ser excretado da célula e excretado do nosso organismo. E com isso, a gente tem uma concentração otimizada desse elemento, e isso vale para qualquer elemento químico no organismo humano, que é para bom funcionamento desse organismo. Se faltar, vai causar problemas por falta do elemento, né, para as funções essenciais que ele deve desempenhar. Se tiver excesso, vai causar toxicidade, também não vai ser bom. Então, tem um patamar de uma concentração ótima desse elemento. E no caso do íons de cobre, essa chamada homeostase é rigorosamente controlada. A gente foi verificado que, por célula, existem menos de um íon de cobre livre, quer dizer, não coordenado. Qualquer cobre que entre nessa célula, ele vai ser alocado para uma proteína. Então, ele vai estar na proteína correta, né? Então, aqui a gente tem uma proteína chamada superoxidismutase, ou citocromo C oxidase, que é importantíssimo para a nossa respiração, é a proteína ou a enzima que vai reduzir o oxigênio à água na nossa cadeia respiratória. Se ela não funcionar, a nossa cadeia respiratória deixa a desejar e a gente não vai ter muita chance de vida, né? Além disso, essa cadeia respiratória está acoplada à síntese do chamado ATP, que é o nosso combustível, né, para ter energia, né, e manter vivo o nosso organismo. Tá? E existem outras, então essas proteínas, as que vão armazenar o cobre aqui dentro da célula, né, do citosol da célula, e existem outras proteínas, como essa ATPase aqui, que vai ser responsável por, se tiver excesso, ele coloca o cobre para fora. Então, esse era um fator importante, porque me interessei, ou porque muitos outros pesquisadores se interessaram em estudar o cobre. Além disso, o cobre, ele tem uma grande versatilidade de modos de coordenação, isto é, de ligação. Então, ele tem diversas geometrias possíveis, proteínas com as mais diversas estruturas, e que a gente tenta imitar com ligantes simples, que possam vir, então, interferir em toda a química aqui fisiológica. E, além disso, os íons de cobre, eles existem em 2 estados de oxidação, cobre 1 e cobre 2, então isso vai dar uma atividade chamada redox, né, ele vai participar de etapas de redução e oxidação, e isso vai dar maior eficiência no caso de um fármaco. E os ligantes que podem ser usados são muitos, eu nem vou entrar em detalhe aqui, são esses os nomes, assim, usuais desses ligantes, né, que envolvem ligação por nitrogênio, por oxigênio, por enxofre, etc. E a ideia é ter um sinergismo entre o íon metálico, né, que vai selecionar uma dada configuração da molécula orgânica ao redor dele. Então, se não tiver o metal, a molécula, ela pode girar, mudar de conformação mais livremente. Quando tem o metal ligado, que aqui é a esfera turquesa, ela fica mais ou menos, é como se estivesse congelada numa determinada conformação. E isso pode facilitar a interação da molécula como um todo com as biomoléculas. E os ligantes, por outro lado, eles modificam várias das propriedades do íon metálico, por exemplo, potencial de redução, quer dizer, a facilidade ou dificuldade com que o metal vai ser oxidado ou reduzido, né? E nos interessamos por um tipo de ligante, que é oxindóis. Vocês lembram, alguns slides atrás, eu falei dos oxindóis, alguns deles já tinham sido desenvolvidos pelaquela Sugen, e um deles, o sunitinib, tinha já sido aprovado em 2006 como fármaco antitumoral. E esses oxindóis, um deles é a isatina, que eu já vou mostrar a fórmula dela. Ela é um ótimo precursor para a gente preparar diferentes
moléculas, diferentes compostos com diferentes substituintes e que têm muita atividade biológica. Olha, a própria isatina, que é o precursor, já era conhecido, ó, que ela tem muita atividade de interesse farmacológico ou medicinal. Ela pode atuar como bactericida, fungicida, antiviral e até antiproliferativa, quer dizer, antitumoral. Então, e nesses trabalhos mais recentes, então, como eu falei, esses compostos eram eficientes inibidores de quinases, aquelas proteínas envolvidas em várias etapas do ciclo celular. Essas quinases são responsáveis pela fosforilação de outras proteínas, que é um processo absolutamente vital para a célula se manter viva. Mas essa isatina, ela é um alcaloide natural, que pode ser extraída dessa planta, Curupita guianensis, que é encontrada na Amazônia, e também no Rio de Janeiro, há muitas dessas árvores, que eu já vi por lá, e também pode ser extraída de um molusco australiano, então de um organismo marinho, né, onde tem essas moléculas aqui, vocês vão ver, vai ter aquele núcleo oxindol aqui, presente em todas essas substâncias. Mas também a isatina é encontrada no nosso organismo humano. Se a gente testar a nossa urina, vai achar traços de isatina, porque a isatina, ela resulta do metabolismo de aminoácidos como o triptofano. Então, ela é uma molécula endógena, quer dizer, o organismo humano já reconhece esse grupamento, que é esse que eu estou assinalando aqui com o círculo vermelho. Lembra, o sunitinib é esse aqui, é o fármaco que foi já aprovado. Então, mas apesar disso, olha, mesmo aprovado em 2006, verificou-se, alguns anos depois, que ele apresenta cardiotoxicidade. Assim mesmo, é uma cardiotoxicidade moderada, porque senão ele teria sido retirado, não teria sido aprovado como uma droga antitumoral. É aquele balanço entre efeitos benéficos e os efeitos indesejados, né? Tem que ter um balanço do lado benéfico, né, maior, para atuar como um fármaco. Então, baseado nessa isatina, que ele é comercial, um produto comercial, são cristais laranjas, que em geral ela vem dessas plantas que eu falei, extraído das plantas, e a partir da isatina, que a molécula dela está aqui, é bem simples, tem 2 oxigênios, e eu posso substituir esse oxigênio aqui por diversos grupamentos. Olha. Então, eu posso formar vários ligantes, olha aqui vocês veem de diversos tipos, né, substituídos aqui, que depois são metalados com sais, por exemplo, com cloreto de zinco, ou com cloreto de cobre, ou mesmo de vanádio 4, ou mesmo a gente desenvolve alguns ligantes mais elaborados, em que eu posso ligar ou coordenar não só o íon de cobre, mas na outra ponta colocar uma platina. E se vocês olharem para essa platina aqui, é como se fosse uma cisplatina, olha, NH3, NH2, é um grupamento aqui no final desse ligante todo, e 2 cloretos. Então, a gente vem desenvolvendo desde 2001 esse tipo de composto. Primeiro a gente planeja e sintetiza o ligante, que a gente chama de oxidolimínico, porque a gente faz a reação da isatina com aminas, ou diaminas, formando o que a gente chama de diiminas, que são moléculas que contêm essa dupla ligação carbono-nitrogênio. E depois a gente metala numa outra etapa com esses íons de cobre, zinco ou vanádio, né, usando os sais metálicos apropriados. Depois a gente precisa caracterizar cada um desses compostos em termos de pureza, características espectroscópicas, então isso exige a utilização de diversas técnicas, né, espectroscopia
no ultravioleta, no visível, no infravermelho, as chamadas ressonâncias magnéticas, de ressonância magnética nuclear e ressonância paramagnética eletrônica, além de espectrometria de massa, raio-x, né, estudos de difração de raio-x, se consegue um cristal adequado e assim por diante. E uma vez caracterizado, porque a gente tem que ter certeza da pureza e de qual é a real estrutura do composto preparado. Depois a gente tem que estudar esse composto em solução, quer dizer, estudos de equilíbrio em solução aquosa, ou mais especificamente em tampão fisiológico, né, colocando no laboratório as condições que ela enfrentaria dentro de um organismo humano. E vai verificando todas as outras reatividades que esses compostos poderiam apresentar frente às biomoléculas. Em geral, a gente vê tudo isso, interação com o DNA, com outras biomoléculas, né, a geração, possível geração de espécies reativas, que vocês vão ver como que ela se dá, detecção de consequentes danos a essas biomoléculas, se eles conseguem oxidar o DNA ou causar danos em proteínas, né, se causam clivagens do DNA, ou inibem aquelas proteínas, por exemplo, as quinases. Aqui a gente vê um esquema sobre o metabolismo do oxigênio. A maioria do oxigênio que a gente respira, ele vai ser reduzido a 2 moléculas de água lá na mitocôndria, né, que está no citosol de todas as células. Então, 99,9% do oxigênio que a gente respira é reduzido dessa forma. Porém, uma pequena parte, ele pode ser reduzido em etapas, então, ó, de 1 elétron de cada vez, porque nessa etapa aqui, são 4 elétrons, 4 H+. Isso, quem consegue fazer de uma vez, num chamado mecanismo concertado, onde concerto vem de concerto de música, como se tem uma orquestra tocando todos ao mesmo tempo, cada um adequadamente, cada elemento, né, de toda essa cadeia respiratória trabalhando adequadamente, mas a gente pode ter também essa passagem de 4 elétrons, mais um de cada vez, ó, um elétron, um elétron, um elétron, um elétron, formando intermediariamente essas espécies reativas de oxigênio, que são o íon radical superóxido, o peróxido de hidrogênio, que é a popular água oxigenada, e o radical hidroxil. E todas essas, por que elas são chamadas espécies reativas de oxigênio? Porque elas têm um papel importante fisiológico, por exemplo, elas defendem a gente de um invasor, um micro-organismo, alguma coisa assim, mas em altas concentrações, elas são danosas às biomoléculas, elas podem clivar o DNA, especialmente esse radical hidroxil aqui. Contra o crescimento das concentrações dessas duas espécies aqui, a gente tem até enzimas que nos protegem. Então, a gente tem a chamada superóxido dismutase, que não deixa a concentração de íon superóxido crescer muito no nosso organismo, e as catalases, por exemplo, uma das enzimas que não deixam que a concentração de água oxigenada cresça muito dentro do nosso organismo. E muitos compostos, ó, de ferro ou de cobre, né, principalmente esses dois, existem outros metais também, mas principalmente de ferro e de cobre, eles são capazes de, em presença de peróxido de hidrogênio, ou em presença de mesmo oxigênio e algum outro redutor, acabar, um redutor e um oxidante, formando um ciclo catalítico em que essas espécies são formadas. Então, aqui o peróxido de hidrogênio, vamos ver o do cobre, na forma cobre reduzido, ele oxida a cobre 2 e forma o radical hidroxil, que aqui está já ligado ao íon de cobre. Ou, de outro lado, ele também reduz o cobre 2 a cobre 1 e forma superóxido, de tal modo que eu tenho, olha lá, a formação, né, e acabam formando essas
chamadas espécies reativas de oxigênio. Então, qual é a nossa estratégia no nosso laboratório? A gente planeja potenciais metalofármacos, particularmente fármacos antitumorais, onde a gente alia, quer dizer, complementa, combina as propriedades, né, coordenativas ou de ligação e de atividade redox do íon metálico, né, no caso o cobre, com a atividade biológica dos ligantes. Lembra que eu falei que os nossos ligantes são assemelhados ou inspirados naqueles compostos que já entraram em teste clínico e no próprio sunitinib, que já foi aprovado. Então, e que fazendo isso, a gente teria um processo sinergístico, isto é, uma propriedade ajuda a outra propriedade, então eu tenho o ligante e o metal com uma eficiência ou uma atividade muito maior do que a soma de cada um deles separadamente. Então, aqui está um esquema das várias espécies formadas no organismo, e particularmente a gente está interessado em isso, em aumentar dentro da célula a geração de espécies reativas de oxigênio que vão causar danos ao DNA, isto é, clivagem das fitas, ou pode oxidar proteína, ou pode oxidar proteínas, ou mesmo inibir a função, então vai inibir a função do DNA e a função dessas proteínas, por exemplo, as quinases. Também pode causar oxidação ou peroxidação nos lipídios, nos açúcares e assim por diante. E com isso vão tornar a célula inviável, portanto, vão induzir a célula à apoptose. O que vem a ser a apoptose? A apoptose é essa morte programada. Então, aqui tem um cartoon mostrando duas espécies de morte, não são as únicas, mas são duas espécies de morte de uma célula. Uma é a necrose, em que os danos, esse dano pode ser um insulto, quer dizer, uma exposição à luz ultravioleta, um dano mesmo físico, um corte ou químico, ou uma infecção viral. E com isso a célula rompe essa membrana, quer dizer, é como se ela explodisse, né? E todo o material de dentro da célula sai para fora. E esse material vai causar o quê? Vai causar inflamação nas células vizinhas, no órgão, no que tiver ali vizinho. Já a apoptose é um processo mais brando, onde a célula, ela percebe, né, por aqueles pontos de checagem do ciclo celular, que ela está se tornando inviável, quer dizer, ela não vai longe, ela não vai conseguir se dividir, né, na mitose e voltar no ciclo. Então, ela se prepara para morrer. Então, ela entra numa série, né, uma cadeia de reações, que a gente chama de uma cascata concertada de eventos, que levam à sua destruição. Aqui está um outro cartoon mostrando diferentes processos aí que vai acontecendo, a célula começa a murchar, muda a forma, ela vai colapsando, e no fim tem uma lisis aqui que vai destruir a célula, mas sem causar inflamação. Por isso que os fármacos sempre procuram causar a morte por apoptose, ou morte celular programada. Tá? Então, nós começamos a preparar aqueles complexos oxidolimínicos, principalmente de cobre, mas também de zinco, de vanádio, e começamos a estudar. Então, a primeira coisa foi verificar se eles entravam na célula. Então, aqui vocês veem 2 compostos, e aqui é quantos nanomols de cobre por miligrama de proteína na célula entrou, né? As células usadas eram neuroblastomas, e aqui vocês veem, ó, no tempo zero, não foi feito o tratamento. O que é esse tratamento? É a incubação das células tumorais com o composto em estudo. Então, no tempo zero, olha, eu já tenho uma certa quantidade de cobre, ó, na mitocôndria, que é o branquinho, no núcleo, que é o cinza, e no citosol, que é esse pretinho. Depois de 3 ou 6 ou 12 horas de incubação, né, em geral essa incubação é feita a 37 graus, em meio controlado, atmosfera controlada, e por 24 horas, ou às vezes 48, a gente vê quanto entrou a mais ou saiu da célula, né?
Então, mas vocês veem que incubando as células com o nosso composto de cobre, ó, são compostos de cobre, só que são dois compostos diferentes, dois ligantes diferentes. Vai crescendo essa concentração, e ela cresce mais no núcleo, depois na mitocôndria, mas também cresce no citosol. Um outro composto, olha, entrou mais ainda cobre. Então, isso mostra que o nosso cobre entrou junto com o ligante, porque se fosse só por causa do cobre, eu teria a mesma concentração após o mesmo tempo de incubação. Então, se eu mudar o ligante, eu vou ter um gráfico diferente, né, em relação a esses aqui. Então, a gente descobriu logo de início que são capazes de entrar na célula e se localizar no núcleo, na mitocôndria e no citosol. Então, e mais no núcleo, menos na mitocôndria e um pouco menos no citosol. E dependendo do ligante, olha, essa proporção é diferente. Depois, então, a gente, já que entra na célula, depois a gente passou a estudar assim, será que ela se liga ao DNA? Então, existem várias maneiras de fazer in vitro, por exemplo, juntando DNA com o composto e verificando essa ligação do composto ao DNA. Que essa ligação a gente verificou que podia ser de dois tipos, intercalação, o azulzinho seria a nossa molécula, e o em vermelhinho as duas hélices, as duas fitas do DNA. Então, por intercalação, ou então uma ligação aqui, ó, nas fitas, semelhante àquela que a gente viu da cisplatina. E com isso, danifica, né? Se ligar ao DNA já é um dano ao DNA. Além disso, no caso dos compostos de cobre, que têm atividade redox, eles eram capazes de gerar essas espécies reativas de oxigênio, agora, ó, próximo, aqui, muito próximo ao DNA. Então, o que acontecia? Havia clivagem das fitas do DNA, e uma clivagem definitiva, assim, dupla clivagem. Então, isso levava a célula à apoptose. Tá? Eles também têm como alvo as mitocôndrias, olha, e eles também danificavam as mitocôndrias, acabavam mudando esse chamado potencial de membrana da mitocôndria, que é necessário para haver aquela respiração da mitocôndria, portanto, da célula. E, além disso, eles desacoplavam a respiração da célula com a síntese do ATP. E isso causa muito problema para a célula, portanto, torna ela inviável, leva à apoptose. E, por fim, a gente verificou também que elas inibem proteínas cruciais, como aquelas quinases, olha. Então, a gente, aqui tem um cartoon, né, um volume aqui de uma proteína quinase, de uma CDK, é uma CDK1, e aqui o sítio ativo dessa proteína, onde entraria o ATP para fosforilar outra proteína. Em vez do ATP, se tiver presente o nosso composto, é o nosso composto que se liga. Aqui tem é um desenho só dessa parte aqui da proteína, mostrando as possíveis ligações ou interações aqui da nossa molécula, do nosso composto, com essa proteína, fazendo com que ela perca a função dela. Então, diminui a função bastante. Então, também isso pode explicar, né, assim como a clivagem do DNA ou o dano na mitocôndria pode clivar por que o nosso composto é eficiente, agente antitumoral, a inibição dessa proteína também. Também a gente já estudou a inibição de umas outras proteínas, que são as topoisomerases, que elas são responsáveis pela topologia do DNA, quer dizer, o fato das hélices estarem bonitinhas, em espiral, assim. E quando alguma coisa acontece, elas clivam, giram a hélice e religam, né? Esse é o papel das topoisomerases. Mas quando, na presença dos nossos compostos, ela inibe essa clivagem. O DNA não consegue ser clivado aqui. Porque o nosso complexo também, ele
se aloca aqui na proteína, na topoisomerase, e aí o DNA não pode interagir adequadamente com essa enzima. Então, baseada em tudo isso, ao longo de todos esses anos, a gente começou a estudar esse tipo de composto em 2001, então fazem cerca de 20 anos. Finalmente, a gente conseguiu uma patente brasileira que foi concedida durante a pandemia, apesar dela ter sido pedida lá em 2006. Então, eu, 3 alunas e uma colaboradora, são todas mulheres, acidentalmente, nós pedimos fizemos esse pedido de patente, onde a USP é a nominal, né, a dona nominal da patente, assim como também tem como co-participante a FAPESP, né, e só em 2020 é que o nosso pedido foi finalmente aprovado. Tá? A gente ainda tem outros pedidos aí em andamento, mas esse primeiro aqui foi o nosso primeiro, aqui já foi aprovado. E aí vocês podem pensar, e daqui para frente, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode pensar em novas, né, modificações estruturais no ligante, utilizar outros metais, né? E uma das saídas é utilizar mais uma propriedade dos metais, que é a existência de isótopos. Então, no caso do cobre, olha, o cobre tem 2 isótopos naturais, que é o cobre 65 e o cobre 63. Vocês sabem, o número atômico do cobre é 29, mas o número de massa pode ser 65 ou 63. A diferença aqui são 2 nêutrons. E por isso que a massa molar média é essa aqui. Eu tenho cobre 63 na proporção 69% e o cobre 65, 31%, né? O que dá essa massa molar média. Então, a gente pode pegar um fármaco, né, um ligante de cobre, né, um complexo, melhor dizendo, um complexo de cobre com um determinado ligante, só que eu vou substituir agora esse cobre por um cobre radioativo. Então, ele não é natural, ele é um radiofármaco, mas, por exemplo, o IPEM é capaz de produzir, ou é claro que ele não é muito estável, né? Ele vai ter uma meia-vida, mas no caso do cobre, a gente tem várias possibilidades. Ó. São 5 radioisótopos importantes. O cobre 64, 67, 62, 61 e 60. Eles têm meias-vidas bem diferentes. E particularmente promissor é esse cobre 64, e que ele poderia ser utilizado, seja na forma de uma ferramenta diagnóstica, né? Porque ele pode ser monitorado no organismo através dessa contador Geiger, fazer né, verificando a radioatividade, e também pode ter uma ação terapêutica, já que compostos, esses radioisótopos, eles costumam se decompor emitindo radiação gama e partículas alfa ou beta, e isso pode ser altamente danoso para essas células tumorais. Então, dessa maneira, além de aliar, né, combinar as atividades farmacológicas do ligante com as propriedades do metal, eu ainda poderia agregar aqui as suas características nucleares. Essa é uma possibilidade. Tá? E nas perspectivas, nessa área de metalofármacos, eu diria, cada vez mais a tendência é congregar ou agregar diferentes técnicas, são necessárias muitas técnicas, que um laboratório só, com certeza, não terá todas essas técnicas, então, dependemos de colaborações, e também diferentes abordagens, maneiras de encarar um mesmo estudo. Então, isso leva a equipes multidisciplinares, né, físicos, químicos, biólogos, farmacêuticos, com competência em áreas correlatas ou complementares, e para poder afrontar problemas cujo grau de complexidade e nível de elucidação são cada vez mais altos, quer dizer, cada vez mais exigidos. E isso exige o quê? Uma criatividade em alto grau. Mas, como sempre acontece,
com colaboração, a gente sempre vai mais longe, tá? Então, aqui eu deixo o último slide, agradecendo aqui, ó, a FAPESP, a USP, a Agência USP Inovação, que são os suportes, né, que providenciam o suporte financeiro do meu laboratório, que fica aqui no bloco 2 do Instituto de Química, e aqui eu deixo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato conosco.